Amém, meus irmãos? Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. O capítulo é o de número 10, o versículo é o de número 1 a seguir. Faremos a leitura até o versículo de número 9. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 10, versículos 1 ao 9. E depois disso, designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante da sua face de 2 em 2, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir, e dizia-lhes: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. E eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos, e não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro de seu salário. Não andeis de casa em casa. Em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos puserem diante, e curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes, vou ler o 10, e não vos receberem, saindo por suas ruas, dizei: até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei com tudo isto, já o reino de Deus é chegado a vós. Pode sentar, meus irmãos. Nós estamos dentro de um propósito chamado Casas de Paz, e nós vamos entrar com tudo. Na verdade, nós já estamos dentro desse propósito, e algumas coisas precisam ficar claras, e uma delas sempre eu tenho dito aqui na congregação aos irmãos, que as coisas na verdade só não estão piores por causa da presença da igreja. É por causa da presença da igreja, porque senão as coisas já teriam desandado há muito tempo. É triste, eu não estou aqui para dar as notícias ruins, né? Estou aqui para dar a boa nova da salvação, para falar a respeito da boa notícia que significa o Evangelho. Mas nós estamos vendo através de in loco isso, nós estamos vendo na própria experiência a quantidade de casamentos que estão sendo desfeitos, o número assustador de divórcios, o aumento assustador do número de mulheres sendo agredidas dentro das casas, o número crescente de crianças que estão sendo abusadas dentro das suas casas. E pior, vi essa semana uma pesquisa comentando em casa, a grande maioria, mais de 70% dos casos, essas crianças estão sendo abusadas pela própria família. Então nós estamos numa situação em que paira sobre a nossa cidade, a nossa nação, por que não dizer sobre a nossa terra, uma nuvem negra que traz desesperança para as pessoas. Mas, em contrapartida, Jesus disse certa vez aos seus discípulos que eles deveriam orar.
Eles perguntaram para Jesus, os discípulos de João ensinaram, João ensinou seus discípulos a orar. E nós? Teria como o Senhor nos ensinar a orar? Jesus disse assim: posso, em outros termos. Vocês vão orar assim, olha: Pai nosso, que estais no céu, venha a nós o vosso reino. Quando eu falo em contrapartida, é porque não obstante estar acontecendo todas essas coisas, existe um outro reino. Um reino que eu e você fazemos parte dele. E que descobrimos dia após dia que há uma luta travada em todos os sentidos. Mas nós sabemos, como nascidos de novo, e como aqueles que acreditam na presença do Espírito Santo, nós sabemos que há sim uma luta espiritual sendo travada todos os dias. E nós, dentro desse reino, porque funciona mais ou menos não, funciona assim. É o já, ainda não. Por que o ainda não? Porque nós ainda não fomos retirados daqui. E por que o já? Porque o reino de Deus já está em vocês e entre vocês. O Espírito Santo, Jesus falando certa vez sobre a sua ascensão, no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, quando aqueles homens estão olhando, depois dele aparecer para mais de 500 pessoas, para mais de 500 pessoas viram ele, os seus discípulos, mais algumas pessoas, então ele é ascendido aos céus, e todo mundo fica olhando, aparecem dois anjos, e diz assim: olha, por que vocês estão olhando? Atônitos o que está acontecendo. Esse mesmo Jesus, que está sendo ascendido aos céus, voltará. A gente poderia ficar pensando assim: como ficou o coração daqueles irmãos quando receberam, ou daquelas pessoas quando receberam essa notícia? Porque eles viviam intensamente com Jesus. Eles sabiam o que era tocar em Jesus. Eles ouviam a voz de Jesus, mas agora a única esperança estava sendo retirada deles. Mas irmãos, Jesus disse para eles, no capítulo de número 16 do Evangelho de João, ele disse uma promessa, ele fez uma promessa: eu vou para o Pai, eu vou, porque se eu não for, não virá o Consolador, mas quando eu for, eu enviarei para vocês o Consolador, que não habitará somente entre vocês. Escuta, esse Consolador estará habitando agora? Onde? Onde que o Espírito Santo estará habitando? Dentro de você. O Espírito Santo está habitando dentro de você. Mas não ficou por aí. Porque Jesus assopra sobre os seus discípulos a regeneração, e a presença do Espírito Santo passa a fazer parte da vida deles. Mas escute, que logo no capítulo de número 2, quando Pedro faz um discurso maravilhoso, a Bíblia nos diz o seguinte: que estando todos reunidos no mesmo lugar, um pouco antes do discurso, melhor dizendo, veio do céu um vento veemente e impetuoso, e pousou sobre cada um dos que ali estavam como chamas, como labaredas de fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar línguas conforme o Espírito Santo concedia que falassem. Jesus havia dito para os discípulos: vocês vão ser as minhas testemunhas. E a partir daquele momento, eles passam então a serem testemunhas. Qual é o significado exato da palavra testemunha? A palavra testemunha significa mártir, significa
morrer por uma causa. A capacitação vinda do Espírito Santo foi para que eu e você nos tornássemos mártires. Mas escuta uma coisa: quando aqueles homens começam a fazer não sei que tipo de movimento, não sei que tipo de línguas que eles estavam falando, mas a Bíblia diz que a multidão olha de fora e fala assim: eles estão cheios de mosto, estão bêbados. Pedro se levanta no meio de todo aquele povo e diz assim: varões, irmãos, não pensem os senhores que esses homens estão embriagados, sendo 9 horas da manhã. Esses homens não estão embriagados como vocês estão pensando. Esses homens, eles estão cheios. Eles receberam a promessa que está lá no livro do profeta Joel, capítulo de número 2, e algumas coisas acontecerão daqui para frente. Pedro então faz um discurso maravilhoso acerca de tudo aquilo que havia de acontecer com Jesus. E quando eles ouvem aquele discurso, no capítulo 2 de Atos ainda, no versículo 37, a Bíblia diz, irmãos, que eles compungiram-se em seus corações. Sabe qual é o significado da palavra compungir? Compungir é como se eles tivessem tomado uma estocada no coração deles, uma ferroada, porque a palavra não era mais daquele Pedro que havia negado Jesus. A palavra não era mais daquele Pedro que estava com medo e titubeante. Agora era um Pedro cheio do Espírito Santo, que se coloca diante daquela multidão e diz para eles assim: olha, ninguém aqui está bêbado, eles estão cheios do Espírito Santo. Quando eles se compungem em seus corações, eles falam assim, ó, presta atenção aqui. E agora? O que faremos nós? Pedro fala para eles assim: arrependam-se, e cada um de vocês tenham seus pecados perdoados. Naquele dia 3.000 almas vêm até Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Mas a promessa do capítulo de número 1, versículo de número 8, não foi somente para os discípulos. A promessa diz aos discípulos e a todos quantos Jesus chamar. E quando a gente fala a respeito de casas de paz, a Bíblia diz que nós temos, todos nós aqui, que estamos aqui, que somos de Jesus e aceitamos Jesus e temos Jesus, todos vocês, a gente fala assim: qual será o meu ministério dentro da igreja? Que ministério que eu recebi? Me parece que eu não sei fazer nada. Primeiro eu queria te informar que o significado da palavra ministério é servo. Em algumas traduções é o doulos, é o escravo. Sabe qual que é o ministério que Jesus deu a cada um de nós, enquanto cristãos? O ministério da reconciliação. Sabe qual que é, ou como funciona o ministério da reconciliação? É você ter a condição de chegar em alguém que está perdido nas drogas, embriagado, com a família destruída, sem condições alguma, com vontade de morrer. E você, cheio e cheia do Espírito Santo, pode dizer a essa pessoa: Jesus te ama. E a partir daquele momento, essa palavra penetra no coração daquela pessoa. Eu vou parar um pouquinho aqui, porque eu me lembro que um dia eu estava de serviço, e aí, parado numa praça, em Pinda, e aí uma pessoa passou com o carro e disse: "Oh, tem um cara querendo pular ali do viaduto do trem. Eu fui correndo, pegamos o carro, fomos até lá e chegamos lá. Ele falou assim: olha, com um monte de fios, esses fios grossos, enrolado no pescoço, enrolado naquela proteção da ponte, e embaixo passava o trem.
E ele do lado de fora já da ponte. E ele falou: nem adianta chegar perto de mim. Nem adianta, porque eu vou pular. Estava eu e o meu parceiro evangelista da Igreja Assembleia de Deus também. Deu bom, né? Deu bom. Eu desci e falei para ele assim: nós não vamos chegar perto de você. Mas eu quero te dizer que Deus não tem esse propósito para a tua vida. Ele falou para mim assim: eu já era até da igreja, estou desviado, eu tem não. Aí eu falei para ele assim: deixa eu te contar uma coisa. Eu sou pastor. Quando eu falei eu sou pastor, ele pegou e já encostou mais próximo da grade assim e distanciou do local que ele ia pular. E eu vou te dizer uma coisa: tem jeito. Você está achando que não tem jeito? Tem jeito. Eu já vi muitas pessoas na igreja em situações muito difíceis. E eu sou testemunha de que Jesus muda vidas. Ele olhou para mim e falou assim: será? Deu uma deixa, não deu? Pronto. Eu falei: será? Não. Certeza. E o meu colega também é crente. Agora faz o seguinte: vem para cá. Irmãos, ele pegou e fez assim, ó, pôs a mão naquela divisória, pulou, veio. Falei: agora desamarra isso do seu pescoço. Ele desamarrou e começou a chorar. Aí falou: eu estava na igreja, desanimei e achei que Deus tinha esquecido de mim, mas hoje vocês dois aqui só pode ser Deus, né? Eu falei assim: e é Deus. Foi a melhor noite que eu já trabalhei. Escuta, nessa noite, em nome de Jesus, nós estamos entrando num propósito em que todos os dias, eu não sei se vocês, eu sei que alguém está assistindo, mas nós fizemos a gravação de 8 treinamentos. Está lá no YouTube. 8 dias de treinamento. Como que você deve fazer dentro de cada casa. Cada dia da semana. São 45 minutos dentro dessa casa. Porque somente nós que estamos aqui, somente quem tem Jesus, vai ter a capacidade, vai ter condições de entrar numa casa onde o diabo está acabando com tudo, e você vai entrar nessa casa e vai dizer assim: paz seja nessa casa. Satanás, acabou o seu reinado aqui, porque Jesus chegou aqui. Jesus envia os seus discípulos, feitas essas considerações, e a ordem é muito clara. Ele diz assim: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara para que envie ceifeiros para a sua obra, para a sua seara. Jesus olha e observa que os campos já estão prontos. Só que quando ele olha para os seus discípulos e ele olha para a multidão, ele não encontra quem trabalhar. É como se alguém saísse pelas ruas com uma construção e precisando construir. Ele: meu Deus, eu estou procurando um especialista e não acho. Jesus olha e fala assim: gente, olha, a seara é grande, mas não tem ninguém para trabalhar. Há muitas pessoas para serem alcançadas, mas os trabalhadores que para arregaçar a manga são poucos. Você observa que esse texto que nós fizemos a leitura, ele começa com um termo e depois disso. Não é assim que começa? Presta atenção aqui. Começa assim, ó. E depois disso. Significa que existe alguma coisa antes desse texto que está chamando a atenção. E que coisa que antes desse texto Jesus está chamando a atenção? Olha aí. Capítulo de número 9, versículo 57. E aconteceu que indo eles pelo caminho, lhe disse
lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus observou: deixa os mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. E depois disso disse Jesus: qual é a lição que nós temos como introdução nesse texto? É que muitos querem fazer, só que querem fazer 50%. Vocês escutaram? Muitos querem fazer, mas querem fazer 50%. Eu me entrego, eu estou disponível para fazer, só que eu tenho algumas outras coisas para colocar em ordem. O primeiro disse: eu vou para onde for, onde o Senhor quiser que eu vá, eu estou pronto para ir. Jesus fala para ele assim: ó, o evangelho não vai te deixar rico. Se você está pensando que o evangelho vai te deixar rico, esquece. Porque as raposas, elas têm toca, covis. As aves do céu, elas têm ninho. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Eu me lembro de um pastor muito conhecido, chamado Elianai Cabral. E um dia ele estava dando um testemunho. Perdeu sua esposa, há um tempo. E ela estava com ele um dia. Presta atenção no que eu vou falar aqui. É muito sério. E aí, ele é um escritor da revista da Escola Bíblica Dominical, acho que os irmãos conhecem. O Antônio acompanha a Escola Dominical, deve conhecê-lo. E um dia, a sua esposa, ele falou para a sua esposa assim: bem, velhinhos, nós vamos construir nossa casinha. Ele disse assim: se Deus quiser. Mas não coloque o seu coração nisso não. Até onde eu sei, ela não morou nessa casinha. O evangelho é sério. E você precisa fazer escolhas. E são escolhas excludentes, que necessariamente vai te obrigar e me obrigar a fazer quando eu não tenho vontade de fazer, a pregar quando eu não tenho vontade de pregar, a vir para a igreja quando eu não estou a fim de vir para a igreja, a continuar falando do amor de Deus e que Jesus cura. Escuta aqui, você passando por uma depressão terrível, e olhar para alguém que está com depressão e olhar para ela e falar assim: mas você sabia que Jesus cura de depressão? E você está com depressão. Você vai estar passando por momentos em que na sua casa não haverá o que você muitas vezes gostaria de dar aos seus filhos, mas você virá e pregará e olhará para a igreja num ato de fé, no passo de fé, e dirá assim: Jesus é o Deus da provisão. Evangelho não é brincadeira. Evangelho é renúncia. Por isso que Jesus olha e diz assim: é verdade, você está disponível para me seguir mesmo? Verdade.
As raposas, elas têm um lugarzinho para ficar. Irmãos, ó, você já viu casa de João de barro? Você viu como aquilo é bem feitinha? Já? Esses dias eu estava passando num lugar e eu vi no poste uma casa de João de barro, uma porta embaixo e uma porta do lado de cima. Eu ainda brinquei com a minha parceira de serviço, falei para ela assim: ué, mas com duas portas? Ela falou assim: eu acho que um mora em cima, outro mora embaixo, tipo sobrado. Cabeça, irmão. Eu falei assim: será que eles não divorciaram e construíram em cima e embaixo, alguma coisa assim? Não, não é, não. A casa é assim, é desse jeito. Eu falei: mas é estranho, né? Nunca tinha visto. Será que as crianças dormem em cima, os outros dormem embaixo? Jesus olha e fala assim, ó, trazendo para cá: o João de barro tem sua casinha e que não entra água. As raposas têm os seus covis, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Você quer? Aí ele continua e diz para eles o seguinte. Ele chama outro e fala assim: segue-me. Segue-me. Deixa primeiro eu enterrar os meus pais. Não. Deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Como que a gente casa esse texto? Com o que a gente casa esse texto para ter uma chave de compreensão? Irmãos, Jesus disse assim aos seus discípulos: aquele que ama a pai, mãe, irmãos, a família, mais do que a mim, não é digno de mim. Quantos missionários não voltarão para enterrar os seus pais? Quantos estão longe da sua pátria e não vão conseguir mais acompanhar os seus pais idosos? Aí eu fiquei pensando, era uma coisa que sempre me chamava a atenção. Nós estamos falando desse texto e eu pensava: meu Deus, mas como que Jesus pode pensar dessa forma? Sabe por quê? Jesus deve ser a prioridade na nossa vida, porque pai a gente perde, mãe a gente perde, filhos nós perdemos, os caras vão embora. A Bíblia fala assim que filhos, eu não gosto de falar nisso, mas tem que falar, né? A Bíblia diz que filhos são como flechas na mão do valente. Sabe o que você faz com flecha, dona Regiane? Não. Flecha, você estica ela assim, ó, e vai segurando. Chega uma hora que você tem que fazer o que com a flecha? Não precisa falar, eu sei. Você tem que soltar a flecha. E aí, eles vão fazer assim, ó. Pai perde, mãe perde, filho perde. Mas quando perde pai, quando perde mãe, quando perde filho, Jesus está conosco. Rapaz, se você não abraçar essa palavra no teu coração, lembra, numa época na nossa igreja, né, como pentecostais, como a gente falava assim: ninguém pode ficar, não pode ficar doente, não pode ficar deprimido, porque não pode tomar remédio, não pode não sei o quê. Hoje eu, como um pastor assembleano, falando isso, não é? Isso é coisa errada, isso é coisa sei do quê. Hoje você é obrigado, meu querido, minha querida, muitas vezes, pegar o seu remedinho assim para dormir e tomar, e dobrar o seu joelhinho e falar: Deus, obrigado por essa noite, me ajuda eu descansar. E Deus não está na sua vida? Está ou não está? Está. Sabe por quê? Porque um poeta disse assim: quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir.
quando tudo diz que não, e parece que o mar não vai se abrir. Eu sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu e cumpra em mim teu. O Deus do impossível não desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz. O Deus do impossível não desistiu de mim. O Deus do impossível. Escuta, olha. A gente tem um Deus. Nós temos um Deus que está procurando trabalhadores para a sua seara. Esses dias irmãos, é assim, ó. Às vezes alguém fala assim, fica. Outro dia uma pessoa falou no meu serviço, ficar gravando vidinho, hein? Um colega, sei lá quem foi. Eles falam mesmo, tem uns que são linguarudo. E aí ele falou assim, gravando vidinho. Irmãos, presta atenção. Você não vai falar da grandeza de Jesus. E num deles eu falei assim, não espere as coisas estarem bem para vir. Vem assim mesmo. Esse dia o Espírito Santo falou muito forte no meu coração. Quando eu sentei e fiquei pensando sobre a igreja e os problemas da igreja. E vocês sabem que eu chorei quando eu me veio esse texto. E eu sentado em casa assim, eu fiquei pensando assim, nossa, quantos problemas. E lembrava de um problema, lembrava de outro problema, de uma dificuldade, olhava uma mensagem no celular, um desespero. O Espírito Santo ministrou fortemente no meu coração e disse assim: não são os sãos que precisam de médicos, mas os doentes. E você também precisa de médico. Deu vontade de falar assim, desculpa. Nós estamos aqui nessa noite debaixo da mão de Jesus. E Ele está procurando ceifeiros para a sua seara. Pessoas que se apresentem disponíveis. Ah, pastor, mas eu não posso ter nenhum problema para ser um ceifeiro. Não. Eu te mostro que não. Você deve conhecer crianças que foram vítimas de abuso. Talvez alguém aqui conheça. E eu já falei isso aqui uma vez. Qual mulher aqui que foi vítima de abuso e que pode chegar perto de uma menina que nós recebemos aqui na igreja ou lá na sua igreja, e essa mulher sentar perto dessa menina e a menina confessar e dizer o seguinte: olha, eu tenho sido abusada e fui abusada constantemente pelos meus pais. Irmãos, olha, eu tenho 32 anos, 46 anos. Eu tenho mais de 12 de pastorado. Às vezes a gente senta com alguém assim, ó, e a gente começa a ouvir as histórias. Eu me seguro para não chorar, porque a vontade que eu tenho é de chorar. Quando uma mulher vítima de abuso, que foi curada por Jesus, porque Jesus faz aquilo que o Pai não fez. Jesus supre a necessidade, Jesus acolhe, Jesus faz com que uma mulher vítima de abuso seja uma dirigente do círculo de oração. Você não fala amém por isso? Jesus faz com que um menino que foi abusado seja um pastor.
Você não dá glória a Deus por isso? Só você, mulher, que foi vítima de um abuso, pode sentar do lado de uma menina que abre a boca e chorar na sua frente. Você pode dizer para ela, com toda a convicção: Jesus te cura. Porque Ele curou a mim. Chega um jovem todo aí, enrolado, com um monte de coisa errada. Você que já usou alguma droga, pode dizer para esse jovem assim: menino, calma, você não vai morrer não, rapaz. Mas como assim? Eu já passei por isso. Jesus te curou. Ó, Jesus te curou para você curar. Jesus te libertou para você libertar. Criticar um jovem é fácil. É fácil. É fácil criticar um jovem. É fácil falar que um jovem não consegue ficar na igreja. É fácil falar que um jovem tem isso. É fácil. Eu quero ver você sentar com um jovem. Presta atenção. Você sentar com um jovem e ver que ele apresenta muitas dificuldades, inclusive para dormir. E eu tenho que falar isso como pastor. Esses dias, um colega de trabalho recebeu a ligação e eu compartilhei até que o menino ligou e pediu: meu aniversário é amanhã. E o meu pai, ele falou que ele não vem no meu aniversário. Ah, mas não vai? Será que... Não, ele falou que ele não vai vir. Ele não virá dar os parabéns para mim. Não vem me trazer um presente. O policial engasgou e falou para ele assim: é mesmo? E aí, rapaz? Porque eu quase choro junto, né? Qual presente você quer? O menino falou. No outro dia, eles colocaram várias viaturas na frente da casa do menino e fizeram uma festa de aniversário para o menino. E levaram o pai do menino. Você viu? Bem feito. Bem feito. Eu faria o mesmo. Faria. Porque eu fico cheio de revolta. Porque eu estou dentro desse contexto de igreja. Eu sei a quantidade de filhos, de meninos e meninas que sofrem por causa disso. Eu não gosto nem de falar, mas é necessário como pastor dizer isso. Se não vai criar, não faz. Se não vai amar, não faz. Não faz. Porque depois eu sei que quando eles vêm para a igreja, Jesus faz. E por isso que eu passo perto de um, falo e puxo e abraço. Você não me deu pastor, menino. Sabe, irmãos, Jesus está nos mostrando que a seara é muito grande. Vocês sabem a figura materna e a figura paterna. A mãe, Deus estava explicando para o meu filho isso aí. Como que a mãe segura uma criança até grandinha? Ela segura aqui, não segura? Não é assim? Ela põe aqui e fica aqui. Às vezes está grande, está com as pernas não sei na onde, está tentando segurar aqui ainda. O pai, quando pega uma idade, o que ele faz? Ele coloca a criança onde? A mãe quer puxar para si. O pai põe no ombro e mostra assim: olha lá, filho, olha o tamanho do que você tem pela frente. Jesus nessa noite, através do seu Espírito Santo, está dizendo assim: olha lá, dá uma olhada no Jardim São Lucas. Olha, Celso, o que tem para ser feito? A seara é grande, mas os trabalhadores
são pouco. Cada casa sendo transformada num lar. Cada casa sendo transformada num lugar de paz. Jesus utiliza a ideia de 2 em 2 sair pelas cidades com um objetivo bem específico. Eles chegariam numa casa, e se ali naquela casa houvesse um filho da paz, pastor, mas como assim filho da paz? Escuta, vocês acham que as pessoas estão mais receptivas ao evangelho ou não? Irmão, as pessoas não sabem mais o que faz. As pessoas não sabem mais o que fazer. Elas não têm mais rumo. Elas estão procurando um lugar para pegar alguma coisa. Elas não sabem mais o que fazer. Há pessoas que, se você parar 1 minuto na frente dela e falar assim, ó, tá tudo bem? Ela fala, tá bem. Aí você fala, mas tá tudo bem mesmo? Ela começa a chorar. Um filho da paz que tem no seu coração o desejo de conhecer Jesus. E quando ele diz, você vai chegar nessa casa e você vai dizer, paz seja nessa casa. E se ali houver um filho da paz, ele vai receber a paz. Irmãos, todo mundo, todas as pessoas, ou muitas pessoas, estão interessadas em receber oração. Vocês não têm ideia da quantidade de pessoas que pedem oração no Gmail da nossa igreja. Às vezes eu encaminho para alguém responder, mulheres pedindo no Gmail, homens pedindo oração, pedindo socorro, não sabe mais o que fazer. Só que para que isso aconteça, para que a gente consiga ver essas pessoas, a Bíblia diz que eles percorriam as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga deles e pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E quando eles percorriam, dá uma saidinha, dá uma olhadinha, eles percorriam, eles encontravam o doente. Você não tem ideia da quantidade de pessoas que estão doentes psicologicamente. O medo de tudo. O jovem com medo de não dar certo na vida. O jovem com medo de desistir de todos os seus estudos. Suicídios. Se eu trouxesse aqui hoje uma estatística de suicídios, recentemente tivemos na nossa cidade. A nossa função, irmãos, nós precisávamos que o Espírito Santo nessa noite tocasse no nosso coração e a gente saísse gritando, tem jeito! Gente, tem jeito! Não se mate, não se mate, tem jeito! Irmãos, o evangelho é para ontem. Porque se não fosse o evangelho, eu não estaria aqui. Eu não quero que você responda. Mas quantos dos que estão me ouvindo aqui e ali já tentaram suicídio? Já pensaram seriamente em dar um fim na sua própria vida? Mas tem jeito. Tem jeito. Ó, você que está aí me ouvindo, me vendo, tem jeito. O diabo falou que não tem jeito, mas tem jeito. E o jeito é Jesus. Ó, só é possível saber que alguém está sofrendo
se você olhar para ela. Lembra do enterro saindo de Naim? Lembra do enterro saindo? O enterro saindo, Jesus entrando, Jesus para a multidão, olha para a mulher e fala para ela assim: por que choras? Só pode falar porque choras quem está vendo chorar. Tem gente chorando escondido, tem gente chorando debaixo do chuveiro para os filhos não verem, tem gente chorando no trabalho, tem gente que sai para caminhar para chorar, tem gente chorando dentro de casa sozinho, tem gente esperando para chegar a madrugada para chorar. Mas você pode nessa noite, e eu também, convidar o Consolador. Aquilo que a minha esposa não pode fazer por mim, aquilo que o seu esposo não pode fazer por você, que você fala, explica para um, explica para outro, explica para outro, e você chega à seguinte conclusão: eu não vou explicar porque ninguém vai me entender. O Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite para te entender. Música antiga, né? E mesmo sem palavras, ninguém sabe, né? Romanos 8, é esse o texto. Que o Espírito Santo traduz os nossos gemidos inexprimíveis em palavras a Deus. Não precisa responder, mas quantos aqui, ao invés de chorar, só gemeu? O Espírito Santo reconheceu cada gemido seu, transportou até Deus e veio refrigério na sua alma. Sai, irmão. Eu sei que você e nós, eu li uma plaquinha esses dias, você deve ter visto também. Tenha paciência com os outros. Ninguém está bem. Vocês já viram essa plaquinha? Tenha paciência com os outros. Ninguém está bem. Mas saia um pouco da sua zona de conforto. Chegue do lado de alguém. Para ser sincero para você, estou dizendo um diálogo aqui com outra pessoa. Eu também não estou bem. Só que nós dois estamos meio bem. Meio com meio pode ser inteiro mal ou inteiro bem. Sim ou não? Mas nós como cristãos escolheremos o quê? Inteiro bem. Então vamos ficar junto? Vamos conversar? Vamos falar alguma coisa? Vamos assistir alguma coisa? Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Saia e você vai encontrar outra pessoa. E como pastor, agora eu posso dizer uma coisa com toda a convicção. Às vezes a gente chega em alguns lugares para visitar ou conversar com alguém, você sai de lá e fala assim, poxa, como eu estou bem. Uma vez nós atendemos uma jovem da igreja, uma menina muito bonita da igreja. E aí eu e a Regiane sentamos com ela. Eu não sei se a Regiane vai se lembrar, porque eu não me lembro o nome dela. Isso foi em Maricá. E essa menina estava com uma blusa de manga comprida. E ela pegou, e a gente conversando com ela, ela pegou e puxou a blusa dela assim, No que ela puxou, ela mostrou os 2 pulsos dela para nós assim, todo cortado. Eu falei: por que você fez isso? Porque eu não tenho mais vontade de viver. O ladrão, vou encerrar, veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus e vida
Quantos aqui estão disponíveis e dispostos a deixar que Jesus toque a sua vida?